Práticas de encontro. O grupo Práticas de Encontro desenvolve trabalhos a partir dos cruzamentos epistemológicos envolvidos em qualquer investigação de produção de conhecimento, cujo recorte se dê a partir do território e suas práticas socioespaciais, seja dentro ou fora dos ambientes institucionais. Bom, gente, boa tarde. Sejam bem-vindas, Luiz e Inês. A gente está muito feliz de receber vocês e conversar mais sobre o trabalho de vocês e sobre vocês também, né? Porque, como a gente estava conversando antes, né, o nosso interesse com esse projeto é muito sobre saber como a prática, as práticas de pesquisa em vários campos, né, não só essa forma de pesquisa que a gente entende como de gabinete, né, a pesquisa bibliográfica, mas outras formas de pesquisa em campo, com arte, com imagem, com cinema, com o ativismo político, né? A gente tem conversado com pessoas que estão aí atuando em várias frentes para produzir conhecimento e produzir também expressões sensíveis sobre a nossa existência aqui nesse planeta. E a gente queria, então, para começar perguntando mesmo como que vocês formam, como que começa o This Land Your Land, né, como que vocês se conheceram e como que vocês começaram o trabalho de vocês. Bom, quem começa? Eu queria primeiro agradecer vocês duas, Amanda, Juliana, agradecer ao grupo todo de pesquisa, né? Acho que também a Inês vai querer falar nesse início. Agradeço o convite, é muito legal estar aqui com essa ideia, né, desse compartilhamento a partir do lugar da prática. E eu acho que a gente pode iniciar, você fala sobre o nosso encontro e depois eu completo alguma coisa, pode ser? Tá bom, pode ser. Bom, como que começa o This Land Your Land? Tá. Eu e Inês nos conhecemos em 2003, num projeto que eu realizei junto com o Adriano, que acho que foi professor de vocês aí, né, na Escola de Arquitetura, Adriano Matos Correia e o Breno Silva. Era um trabalho no Hotel Bragança, no centro de Belo Horizonte. Então, a gente chamou vários artistas, arquitetos, amigos, tal, e a gente fez umas intervenções temporárias, mas que nos quartos desse hotel, sabe? E aí, nesse momento, eu conheci a Inês. E a gente começou a fazer uma série de caminhadas por Belo Horizonte, nos arredores de Belo Horizonte, e num desses momentos, eu falei para a Inês, eu tenho feito umas caminhadas na região lá de Nova Lima, e vamos fazer eu morava ali próximo, né, de Nova Lima, falei, vamos fazer uma caminhada em cima de um cano, na verdade é o cano de distribuição de água da Copasa. Bom, a partir daí a gente começou a fazer uma série de caminhadas mesmo nessa região sul de Belo Horizonte, né? Na Nova Lima, Brumadinho, Itabirito, nesses municípios, né? E são esses municípios que são conflituosos, né? Hoje, cada vez mais, fica claro isso, né, gente? Então, assim, a gente começou a fazer caminhadas atrás de uma cachoeira, atrás de um córrego, vamos entrar numa floresta tal, e aí a gente começou a ver vários barreiras, né, impedimentos do tipo condomínios, né, estradas inacessíveis, enfim. Mas a gente, então, resolveu criar um projeto que era This Land Your Land Journeys,
que eram essas caminhadas que a gente fazia com uma certa frequência nessa região, né? E aí a gente acabou, depois de um tempo, formalizando, né, essa parceria, assim, depois de tantos passeios e nessas áreas, a gente acabou formalizando, né, essa parceria e investindo num modo assim de trabalhar, de pesquisar, a gente, né, um pouco isso, assim, né, Inês? O que foi interessante é a partir desse encontro inicial, descobrir alguns interesses em comum. Eu estava trabalhando mais ligado à cenografia, mas em espaços não teatrais, então também com ideia de ocupação, ativação, né? Tinha uma reflexão muito a partir dessa ideia de como acessar, usar, mas também transformar espaços. Então, esses primeiros projetos que a Luiz organizou com Adriano e Breno, que é o Hotel Bragança, mas também o Lotes Vagos, eu acho que eles foram muito importantes para a gente não fundar o grupo, mas a gente criar perceber alguns interesses em comuns que a gente continuou desenvolvendo posteriormente através de outras práticas. Que o primeiro trabalho que a gente fez, só Luiz e eu, foi um documentário que chama Metros Quadrados. E o Metros Quadrados, ele é a partir do Lotes Vagos, mas ele diminui um pouco essa ação dos outros artistas e incentiva, né, uma intervenção onde essa ação artística ela é quase diluída, assim, ela não se constitui como uma obra em um espaço da cidade, mas uma dinâmica que talvez extrapola um pouco como a gente pensa artes visuais stricto sensu. E vocês vêm trabalhando com vocês começam então trabalhando com uma relação da arte de uma forma de instalação artística com espaços, né? É sempre uma relação espacial e territorial, né? E assim, qual que é o interesse assim para vocês nessa relação com o espaço e com o construído ou com o não construído? Talvez a gente nem chame isso de instalações, né? Assim, nesse momento em que a gente estava trabalhando 2006, 2007, ou mesmo antes, 2005, né, com o Lotes Vagos, eram ações de ocupação de lotes ou terrenos baldios, né, em que a gente entendia que essa ideia de vago, né, não quer dizer vago só porque não está construído, né? Um terreno vago ele é essencial ou necessário para uma cidade, né? Vago e ao mesmo tempo cheio, né? Cheio de vegetação, cheio de ar, cheio de outras coisas que não são só uma ocupação, né? Como edificação, assim. Então, assim, esses momentos de trabalho do Lotes Vagos não necessariamente são instalações, sabe? Elas são lugares de relação. Tanto uma relação com esse vestígio da natureza que tem na cidade, né? Então, a gente, tanto esses vestígios de natureza, quanto possíveis relações com populações do lugar, sabe? Então, né, com outros seres, né, que estão ocupando esses lotes, né? Então, assim, deixa eu ver. Eu acho que eu fugi aqui da pergunta. Eu acho que também que não era um produto artístico, era um processo e tudo fazia parte dessa prática, que na primeira instância a gente nem fazia questão assim, de pensar isso dentro de
um entendimento, vamos dizer, exposição de belas artes, ou legitimar isso por um outro viés, eu acho. Então, esse de pensar o trabalho artístico mais como uma série de relações, um processo, umas relações e situações que se vão construindo, acumulando diferentes influências, eu acho que tem muito a ver até com um certo tipo de trabalho que a gente faz até hoje, né? que vai criar essas experiências e deslocamentos a partir da prática. Sim, e que são essas experiências que elas são socioambientais, né? Então, o tempo inteiro a gente está relacionando com os espaços, né? Com os espaços urbanos, naturais, vestígios, habitados por gente ou habitados por bichos e plantas, então é o tempo inteiro esse processo, né, que ele é aí que está esse lugar da arte, né? Ela não é uma instalação, mas ela é um processo, né? É um processo de relações, assim, né? E naquele momento, isso era já discutido, já bastante no campo da arte, né? Esses projetos que são projetos que trazem esse tipo de abordagem, né? Vendo como vocês começaram a jornada de vocês com vocação de andarilhas, me fez muito sentido olhando os trabalhos de vocês. Assim. A gente queria, eu acho bonito, achei muito bonito que vocês tratam da questão da terra e dessas relações, dos diferentes seres com o território, em várias escalas, né? Vocês passam desde a cozinha, depois, em especial os trabalhos que a gente dividiu aqui, separou para conversar, vocês passam desde a cozinha, do ambiente muito privado, dessa relação com o território quintal, dessa relação com o plantar cotidiano, né? Até grandes territórios e extensões assim enormes. Para começar, vamos começar de dentro de casa, para a gente ir para a rua depois. Vocês podiam falar um pouquinho do Cozinhas Temporárias? Como foi essa relação? Agora eu entendi mais porque vocês escolheram o bairro, mas como é que dava também essa relação dessas duas mulheres que estavam expedicionárias dentro desse território também, que estavam trazendo um novo olhar sobre esses espaços vazios? Como é que foi essa acolhida pelos moradores? Como foi essa relação de entrada de casa? Fiquei muito curiosa. Vou começar, tá, Luiz? Que foi um projeto que a gente iniciou com uma ideia, que a gente inscreveu isso para uma chamada da residência do Jaca, no Jardim Canadá. Então, a gente partiu de uma hipótese que teria uma escassez enorme de produção de plantas alimentícias e a gente foi surpreendido que quando a gente foi, que a gente viu que tem uma produção em uma pequena escala, não só nas áreas mais residenciais, mas também em empresas, em galpões, garagens, assim, em todos os lugares a gente encontrou algum tipo de cultivo, produção, e é uma área com muita heterogeneidade em um campo pequeno, até pela proximidade da BR-40 e esses fluxos. E essas diferentes dinâmicas influenciaram a experiência de cada dessas áreas delimitadas
onde a gente procurou um pouco também essa diversidade das diferentes dinâmicas existentes no Jardim Canadá. Então, basicamente, foi feito quase religiosamente, de ir de porta em porta procurando em um quarteirão esse diálogo com as pessoas que estavam cultivando. Então, entrando nas empresas, tocando na campainha da casa das pessoas, entrando nos quintais, conversando com os moradores. E foi muito interessante essa receptividade, que a gente não escutou não, né? A gente escutou muito sis, e até de uma forma de uma generosidade, que para nós, quando a gente escreveu o pré-projeto, era pensando nas grandes supermercados, né, na grande distribuição de alimentos, que criam uma outra dinâmica em relação a essa logística, né, de cultivo, transporte, distribuição e consumo. O que a gente queria com esse trabalho era justamente trazer em questão assim essa coisa da pequena produção em casa. E será que a gente dá conta de, com trocas ali, produzir um alimento, né, no nosso cotidiano? Então, tem muito a ver com essas duas escalas que vocês já apontaram, porque eu acho que o tempo inteiro a gente, além de espaços que têm conflito, a gente também se interessa por essas escalas que são completamente opostas, né? Então, assim, nesse trabalho, entre essa escala, que é essa escala do cotidiano, será que juntando e fazendo uma experiência, um exercício, uma provocação de relação entre vizinhos ali, então a gente pegava um quarteirão e entrava de casa em casa, você tem alguma coisa que tem aí no quintal? Tem ovo, tem espinafre, o outro tem coentro, o outro tem aquela plantinha funcho, né? Então, enfim, e funcho é uma coisa que brota lá no Jardim Canadá, deve ter voado as sementes numa certa época e espalhou nos terrenos e tal, enfim. Então, essas relações aí desses pequenos, né, quintais tal, e a gente produzia uma comida em cada quarteirão, assim. Então, e aí essa produção dessa comida, ela também era muito legal, porque a gente em cada quarteirão, a gente arrumou uma situação diferente. Então, uma foi... uma senhora tinha um trailer e ela estava para inaugurar o trailer. Então, ela ofereceu o trailer. Então, já que vocês estão coletando esse tanto de coisa aqui nesse quarteirão, vocês querem usar o trailer para a gente inaugurar o trailer? Então, a gente fez uma comida com tudo que a gente tinha coletado e inauguramos o trailer, né? Assim como no outro quarteirão aconteceu sim, uma outra senhora que estava também abrindo uma lojinha de crochê, de coisas, então a gente fez um mobiliário, aí a gente fez um projeto meio arquitetônico assim, e fizemos um momento, um evento também de cozinhar também com as coisas do... Enfim, cada uma das situações, assim, foram 5 momentos diferentes, né? Então, a gente ia construindo a partir daquilo que aquele quarteirão ou aquela proximidade provocava ou possibilitava para a gente, né? Foi isso, né? Muito... Pode perguntar. Não, eu só ia falar muito interessante como o acaso constrói também, né, essas experiências e como os próprios moradores construíram ela também, né? Vocês estavam ali de canal para que isso poder possibilitar. Mas vai lá, Ju. Não, era isso que eu ia comentar mesmo, sobre o vetor oposto, né? Os moradores em relação ao trabalho de vocês, em relação a esses acontecimentos, como que eles participam, como que eles reagem? É muito espontâneo, sabe, Juliana?
é um momento, é um acontecimento, né? E é muito espontâneo, a gente não faz... a gente, nesse caso, assim, teve um convite, como a gente estava vinculado à residência artística Jaca, então teve um convite oficial para o Jaca, né? No mais, eram acontecimentos espontâneos, né? Que aí ia rolando ali entre a vizinhança, né? Teve um, inclusive, que já era o próprio público do cara que era dono da banca de churrasquinho. A gente se enfiou lá no churrasquinho fazendo as batidas, as cachaças com as frutas que a gente tinha coletado, tal. Então, assim, a gente que se misturou ali numa prática que já acontecia cotidianamente, né? Que era a barraca de churrasco. É muito assim espontâneo. Em algumas temporalidades também, assim, tinha algo, com galinhas, que tinha um momento de construir o galinheiro, também de engordar as galinhas, e talvez as dinâmicas diferentes de cada lugar, que isso, por exemplo, das galinhas era uma rua, quase fim de rua, muito ligado a esses vizinhos que já ocupavam essa frente das casas. Muito diferente em um outro lugar do bairro onde tinha um trânsito, um movimento, né, onde as pessoas eram mais de passagens. Agora, quando a gente... Oi? Não, só um momento. Eu vou pegar algumas imagens aqui que eu esqueci dessa. Que quando a gente falou dessas questões de escalas, eu acho que é pensar essas temporalidades das relações, tanto da execução, mas também das próprios moradores do espaço. Jardim Canadá é um bairro relativamente jovem que cresceu junto com os condomínios. Então, muitos dos moradores nessas partes mais residenciais são prestadores de serviços ligados aos condomínios. Aqui o banquete com os frangos. Então, essa, por exemplo, foi uma situação onde o diálogo com duas senhoras vizinhas foi determinante para todo o processo, não só da criação, mas também da preparação da galinhada, que aqui a gente vê algumas das imagens. Então, não tinha nem essa fronteira assim, do dentro de casa, fora de casa, a gente transitava. Tem algo que me parece também, assim, é como se também houvesse, por parte da população, um reconhecimento desse próprio tesouro que já está lá, entende? E aí essa generosidade vem também desse querer compartilhar essa coisa preciosa que se tem, né? Sim. Isso é muito bom. Acho que tem uma coisa também em alguma situação das omeletas com funcho e chuchu, tinha um quarteirão que as pessoas não interagiam muito. E essa de pegar um ingrediente em cada lugar e preparar uma coisa coletiva, como um processo, é muito potente, até para criar essa ideia de uma situação de socialização, né? de pensar o espaço comum, ou essas trocas, como você pode criar a partir disso. Muito bom. São várias das pessoas com os ingredientes que eles doaram. Aqui é um mapeamento mais a partir desse mapa, né, do quarteirão, e onde os diferentes ingredientes das omeletas
foram coletadas. Muito bom. E as pessoas que chegaram lá, eles se viam também nessa receita, né? Em termos da... Tinha a mão, né? Tinha o cuidado deles, né? Isso é muito forte, eu acho isso muito potente, assim. Vamos agora para uma escala outra. Se vocês estavam, né, nesse processo de investigação de uma realidade material, né, e das possibilidades de existência desse bairro, nas projeções, né, nas projeções 100 km² da Caatinga, vocês propõem essa criação de vocês a partir de uma ficção, né? Essa ficção na busca de uma investigação do imaginário sobre a Terra. Vocês podiam falar para a gente sobre esse trabalho um pouquinho? Qual foi o propósito de vocês? Esse trabalho que a gente queria, a gente fez uma viagem para o sertão da Bahia, algumas viagens para o sertão da Bahia. E nessa viagem, a gente, a partir dessa viagem, do conhecimento dessa região, a gente criou essa proposta, que é imaginar que uma terra de 100 km², o que seria uma terra bastante extensa, né? O que corresponderia nessa região da Caatinga, né, do semiárido brasileiro, a um latifúndio, né? E é um processo também de ocupação de lógica de ocupação do território hoje, né? A gente fez esse trabalho em 2016, mas e sempre foi muito radical o modo do acesso, né, e de propriedade de terras no país, né? Então, muito ligado a esse problema gravíssimo, sério, e, na verdade, quase que de um horror, né, que eu acho que é essa questão no país, né? A gente ficou imaginando, e se a gente tivesse uma terra, né, e oferecesse essa terra para pessoas diversas, assim, né, para um político. O que um político de uma determinada, um deputado federal de um determinado viés, um pensamento, teria como proposta para uma grande terra, né? O que um empresário que já está, inclusive, acostumado com essa lógica, tem para propor para uma terra, em termos... assim, quem vai pensar esse espaço da terra de uma forma coletiva, de uma forma ambiental, de uma forma de distribuição de riquezas, e quem vai pensar essa terra a partir de seus próprios interesses econômicos, apenas de lucro, enfim, ou que não tem um projeto muito claro, enfim. Aí a gente fez a gente enviou cartas para várias pessoas, tivemos algumas respostas, não tivemos outras, a maioria a gente não teve respostas, né? Mas a gente escolheu todo tipo de humanos, desde aqueles com os quais a gente, na época, se identificava, né? Pensando o que essas pessoas com as quais a gente se identifica proporia para uma extensão tão grande de terra, né? Quanto aquelas pessoas com as quais a gente abomina, né? As quais a gente abomina. Mas a gente queria ouvir, será que essas pessoas têm algum projeto? Como elas vão pensar? Não é isso, né? Enfim. E a gente tem algumas entrevistas que a gente fez, e elas estão registradas, a gente tem uns caderninhos, assim, com as entrevistas e tal, né? Então, tem umas entrevistas lindas, assim. Aqueles que a gente abomina, a gente não entrevistou, não tivemos retorno, né? Mas a gente teve
a gente teve entrevistas maravilhosas com pessoas que tiveram propostas incríveis. Tem o Laércio Furquim, que é um geógrafo, que trabalha com educação, com propostas muito lindas. A Berta Oliveira, que é uma arquiteta, que trabalha nessa escala de território, paisagem, numa pesquisa dos rios, a transformação do espaço. Então, ela tem uma terra na região, né? Isso também foi uma coincidência, que foi isso que nos aproximou dela. Aí a gente fez uma entrevista com ela e com a mãe, que são duas pessoas que têm uma terra, e é uma grande terra, numa escala muito próxima dessa que a gente propôs, e elas vivem essa dinâmica aí, né? Esse conflito familiar, e o que fazer com essa terra, que já é uma herança, e o que projetar para isso, com tantas ideias incríveis que elas têm, assim, né? Enfim, tem algumas entrevistas bem legais, assim. Foi bom na viagem ver a reação das pessoas quando a gente falou que a gente queria adentrar em algumas regiões que as pessoas falam, aqui não tem nada, o que vocês querem lá? E a gente fez uma coletânea na época de alguns desses sinônimos, né, de terra nua, terra, desse imaginário de um suposto vazio, né, que eu acho que vem até historicamente construído a partir da ideia da terra incógnita, essa coisa supostamente desconhecida, vazio, só esperando para um projeto de desenvolvimento. E foi muito interessante esses diferentes pontos de vista e diferentes ideias e imaginários a partir dessa ficção, que as pessoas, de várias maneiras, começaram pensando essas relações, tanto as existentes como as outras que podem ser construídas em todos os diferentes níveis e dimensões. Então, ao final, a gente publicou essas conversas que a gente teve em forma de folhetos, e são bastante ricos. Seria lindo continuar, né, colecionando esses imaginários, que não só em relação à Caatinga, mas em relação aos diferentes ambientes e diferentes territórios, para a gente ver assim, como cultivar esses futuros, né, que a gente quer também, não necessariamente de um projeto que vem de cima para baixo. Mas as que a gente coletou foram mais durante 2 anos, a gente realizou algumas entrevistas específicas com pessoas que tinham também algum interesse e uma afinidade com o projeto. Eu ia perguntar se tinha existido alguma conciliação em relação a um imaginário de futuro entre esses diferentes agentes. Acho muito difícil. E se vocês conseguem rastrear, perdão, um imaginário comum em relação à Terra, pelo menos em relação a esses que vocês entrevistaram, né? Os que a gente entrevistou, eu acho que tem algo em comum. Estou vendo aqui, a gente entrevistou o Paulo Petersen, que ele é coordenador do ASPITA e presidente da Associação Brasileira de Agroecologia. A gente também fez uma outra entrevista com outro agroecologista. Então, a gente acabou vendo o que havia muito em comum, assim, eram ideias de compartilhamento da terra, de pensar isso de uma forma coletiva, né? Então, acho que essa é uma ideia bem comum entre as pessoas que a gente entrevistou, sabe?
É quase mais como conectores, que assim, ninguém reafirmou o território como uma propriedade particular, que fala, não vou deixar entrar ninguém, é meu. Mas pensando muito a partir dessa possibilidade, a partir de um local, criar relações com as diferentes camadas, tanto geológicos, ambientais, como também muito em relação aos aspectos sociais já existentes, que é uma questão no interior, né? Especialmente no sertão, na Caatinga, essa de pensar qualidade de vida e possibilidades também para as pessoas continuar vivendo em regiões que têm secas esporádicas muito devastadoras e outras adversidades então pensando soluções para essas questões muitas vezes a partir também de umas ideias econômicas coletivas. Foi interessante também sobre essa ideia de mudar para lá, né? Então, essa ideia de mudar era essencial, assim, né? E essa mudança para conhecer, para estabelecer parcerias, criar redes, né? Entender esses múltiplos atores, né? Então, e pensar um modo de organização e de gestão dessa terra, isso foi bastante frequente nessas entrevistas, assim. Não tinha nenhum projeto, tipo um projeto que vinha, assim, deixa eu desenhar, né, esse espaço, aqui vai acontecer isso, aqui vai acontecer aquilo, não tinha nada disso. Tinha até um projeto, agora não vou lembrar muito bem, eu lembro de uns desenhos, assim, que eram como se fossem umas bolhas, e essas bolhas eram espaços eram mais uma coisa meio simbólica, assim, de que nessas bolhas vão acontecer esses encontros, aí nessa outra bolha também, e essas bolhas podem depois virar uma rede, enfim. Eu tenho um pouco essa imagem aqui, eu não peguei esse projeto agora recentemente, eu não estou lembrando muito bem exatamente o que era, assim. Teve um projeto do Fábio Feldman, que eu lembro, que foi um pouquinho por um outro viés, mas chegando a um resultado parecido, que ele começou o discurso a partir das diferentes APAs, né? Então, começando inicialmente mais restritivo para criar também uma campanha de mobilização de uma mudança de imaginário dessa terra e com as mudanças sobre os imaginários dessas terras, criando várias relações possíveis a partir dos valores instituídos. Ele foi uma das pessoas que tinha uma experiência no governo. Você lembra exatamente a função? Eu agora não lembro. Deputado federal. Deputado federal. Então, ele tinha uma outra maneira de pensar, comparando com algumas pessoas que era mais uma prática a partir da presença e do chão. Era exatamente isso que eu queria perguntar para vocês, Inês, exatamente isso, porque o sertão ele tem um imaginário muito presente na formação da identidade brasileira, né, que é um imaginário que é construído a partir de uma exterioridade mesmo, né, o litoral olhando para esse sertão, né? E como que essa imagem, e é uma imagem que se torna quase a imagem padrão dentro do Brasil, para o brasileiro, né? Do que é o sertão, e do que é habitar o sertão, e do que é ser um sertanejo, né? E como que essa imagem do poder da narrativa
geral, vamos dizer assim, do Brasil, se rebateu nesse imaginário que vocês se encontraram? Em relação aos moradores, Sim. Temos muitos moradores que têm o orgulho absoluto de ser sertanejo e que conhecem a biodiversidade e as riquezas do bioma da Caatinga. Essa de ter esse contato com as riquezas, isso é um lado que eu acho que também tem a ver com essa dimensão humana da experiência vivida, mas não é normalmente essa imagem que vai ser exportada. E também quando se discute desenvolvimento de uma forma, vamos dizer, mais dentro dos termos da industrialização, da tecnologia ou também da monocultura, muitas vezes ele vai em conta essa ideia da valorização da riqueza existente ou dessas características muito específicas. Eu coloquei aqui essas plaquinhas, gente, porque isso tem muito a ver com essa imagem mesmo, né, que você estava falando aí, esse imaginário como se fosse uma terra selvagem, uma terra nua, uma terra residual, uma terra seca, né? E, pelo contrário, é uma terra rica, né? Rica em biodiversidade, ou seja, uma terra rica em gentes e coisas e plantas e tudo, né? Uma cultura que é uma coisa impressionante, assim, de maravilhoso. Então, tem muito a ver essa imagem com essa construção histórica que se faz, né? Que hoje, que eu acho que que a gente tem o tempo inteiro estado diante, né? Que é transformar esse modo de ver, como esse modo de ver como se o próprio país, né, que vem lá da história da invasão, né, portuguesa aqui, que é de olhar para cá e falar, isso aqui é terra de ninguém, é terra núlio, é terra incógnita, né? Então, é o contrário, né? É terra habitada, é terra rica, é terra diversa, né? Então, essa mesma coisa rebate lá, né, no semiárido, né? Esse olhar do sul, né? Colonizador, rebate, né? Do mesmo jeito que colonizadores portugueses fizeram há 500 anos atrás, né? Também tem uma lição de sabedoria em termos de possibilidades de sobrevivência com situações, às vezes, extremas, em termos de a gente pensar em como viver com pouca água. E como isso faz parte de uma prática e uma sabedoria que vai se acumulando. Em esse de eu acho que localmente tem uma valorização dessas sabedorias mais ligado aos espaços, ao bioma, às chuvas, às secas também, que vão influenciando as dinâmicas, né, como as pessoas se organizam em relação ao ambiente, pensar, né, o tempo e o espaço. Eu lembrei aqui de um dos projetos que uma das entrevistas, né, ele fez um projeto, né? E esse projeto lembrei agora o que eram essas bolas. Estavam relacionadas à coleta de água de chuva. Então, ele cria, né, de fato, um projeto, né, que são áreas que vão receber, né, são os açudes, né, que já é uma prática, né, no semiárido, né? Então, ele vai partir dessas bolhas de açudes, assim, né? Como um sistema organizador, né, do espaço e dos futuros habitantes, né?
Podia fazer isso no Cerrado, podia fazer esse projeto em todos os nossos biomas. Exato, é um lugar. Porque é o que a gente vê nesse... Porque o sertão do Brasil era tudo que não era litoral, né? Assim, a gente vê até hoje resquícios dessa... Resquícios não, o total funcionamento dessa indústria colonizadora, né? Assim, que devasta o nosso interior. E muito, como a Ju disse, isso está vinculado também ao imaginário construído pelas expedições naturalistas do século XIX. Vocês parecem fazer um movimento contrário como expedicionárias. Agora entrando na Expedição Bahia, né? Em vez de vocês estão fazendo uma constante interpretação dessa ação colonizadora, né, que se desenvolve no sertão. Vocês podiam falar um pouquinho desse projeto? A gente queria saber como foi essa interação com o sertanejo na devolutiva, né, da exposição itinerante que vocês fizeram. Como é que vocês ajudaram a criar ou receberam também já uma imagem do sertão feito por essas pessoas, né? Por favor. Luiz, você me corrija se eu estiver falando errado, mas eu acho que a gente começou de uma forma bastante despreparada quando a gente foi lá. Assim, a gente planejou a nossa viagem via imagens do Google Earth, de alguns mapas, e sim de alguns pontos de interesse, sim, onde a gente se debruçou, assim, alguns desejos em termos de encontros e realizações. Mas talvez o mais importante foi que se houve um tipo de coleção mais diferente dos naturalistas, né, que procurou criar também uma coleção de imaginários, de modos de vida, de diferentes tempos, diferentes tipos de práticas. Então, a experiência durante a viagem, ela foi muito rica em termos da gente realmente, inicialmente, não falar não para nada. Simplesmente entrar em relação com as diferentes coisas que encontramos ao longo da viagem. Os naturalistas, eles foram uma inspiração, mas não de uma forma séria, assim, de vamos realizar uma expedição científica, mas de sim pensar em essa relação de nomear, catalogar, né, criar imagens, e isso em relação aos dois deslocamentos. Talvez a gente deveria até explicar um pouquinho dessas diferentes etapas do projeto, porque ele se deu em diferentes instâncias, uma dessa viagem, depois um retorno com uma produção de guias, roteiros temáticos. A gente não está te ouvindo. Eu posso compartilhar a tela aqui? Por favor. Ok. Então, é porque aqui tem esse site nosso que está em processo ele está em obras ainda, mas tem esse trabalho, essa viagem aqui. Vocês foram só vocês duas? Ou tinha alguém de apoio? Só nós duas. Ah, que legal. Não está passando. Engraçado. Ah, sim. Aqui tem um momento... Sim, então, um primeiro momento, a gente foi... E a gente traçou previamente uma rota, assim. Na verdade, a gente traçou no mapa
um círculo. Então, dentro dessa área, né, a gente traçou um círculo com um diâmetro de 200 quilômetros, e aí a gente, nesses 200 quilômetros, a gente ia conhecer esse território dentro desse círculo, né? Isso feito em cima do mapa, né? E aí a gente foi, bom, seguindo diversos caminhos, estradas, lugares, parando em vários lugares, tal. Mas a gente voltou pensando em 3 escalas diferentes, sabe? Então, voltando a essa questão da escala, né? A gente teve algumas experiências que foram em lugares em que aconteciam feiras, né? Feiras incríveis, assim, que eram lugares de encontro de pequenos produtores. Então, isso era muito intenso, assim, nos sábados ou nas sextas-feiras, começando na madrugada. Então, essas feiras em que um traz manga, o outro traz maxixe, o outro traz mandioca e aipim, e o outro traz carne seca, enfim, era uma riqueza, uma diversidade imensa, assim, uma coisa belíssima, assim, que a gente teve experiência de ver, assim. Depois a gente andou uns outros tipos de paisagem, de ocupação, assim, de modos de ocupação do território, que já era uma escala meio de terras já planejadas, com lotes, tal, e que vem de uma lógica dos anos 80, de ocupação dessa região, com irrigação. Então, por exemplo, essa imagem que está aqui na tela é um canal de irrigação, e isso a gente encontra muito pelo Nordeste, pelo semiárido, que são áreas onde existem projetos agrícolas. Então, tem esses canais, e aí tem esses proprietários que eram, nos anos 80, projetos de venda dessas terras, assim, e hoje continuam esses proprietários, mas eles acabaram ficando mais monoculturas, assim. Então, numa das regiões que a gente foi, só tinha essa monocultura da manga, né? Então, era um projeto de irrigação que tinha uma ideia dessa terra ser ocupada com esses loteamentos, com plantações diversas. Hoje, elas já se tornaram monoculturas, né? E, ao mesmo tempo, a gente também foi em lugares que é isso aqui, ó, é agrobusiness completamente, assim, né? Agronegócio de batata, né? Plantação de batata com aqueles pivôs centrais, né? Então, são terras, eu estou pondo aqui agora na telinha, pequenininho, assim, que é essa coisa desse grande território monocultural, assim, que é irrigado a partir essas terras áridas, assim, né? Isso aqui, né, é o início de um plantio, mas é uma monocultura, né? E com muito agronegócio, né? É muito agrotóxico, né? Então, então a gente teve essa experiência dessas 3 escalas muito diferentes, né? E aí a gente voltou para Belo Horizonte e produziu um que a gente chamou de roteiros de viagem, né? A gente ficou para depois, que eram folhas com histórias a partir dessas experiências que a gente tem um monte de folhas, eram 100 e tantas páginas diferentes, assim, e a gente levava isso essa espécie de esse módulozinho, esse dispositivo expositor que está aí nessa imagem à esquerda na tela, ou à direita, né? Não, à esquerda. E a gente tinha esse módulozinho dobrável, e a gente voltou em todos os lugares que a gente tinha ido, nas feiras, tal, em encontros até eu tinha em Caetité, né, se não me engano, foi um encontro acadêmico, era um encontro sobre urânio, minas de urânio que tem ali na região. A gente foi parar em vários lugares, e aí as pessoas pegavam esses folhetos e iam
construindo os seus próprios roteiros, assim. Então, a gente tinha folhas soltas, a gente tinha alguns roteirinhos que tinham tem as temáticas, assim, mas as pessoas podiam pegar o que quisesse e montar seus próprios livretos, assim, seus próprios guias de viagem, né? Foi essa a dinâmica, assim. Isso foi muito legal de fazer. O site ainda está em processo, a gente está... Então, a gente tem aqui, deixa eu ver se ele está dando acesso aqui, o roteiro Caatinga. O roteiro Caatinga é isso, assim, olha. Essas palavras que são usadas para falar do semiárido, né? Terra seca, terra nua, terra rica em diversidade, terra selvagem, terra residual, e uma imagem. Não estou conseguindo retornar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Instruções de uso. Vou pegar aqui Geologia da Melancolia. Então, esse trabalho é legal porque ele desdobrou depois em outro, e que tem a ver com essa história da manga, né? Nessa escala, sim, que eu falei aqui, dessa escala, desse território irrigado, que inicialmente era para ser diverso, mas que hoje virou a monocultura da manga. E aí a gente ia nas roças, e nas roças tem as mangueiras, são as mangueiras que eles chamam de as mangueiras caipiras, né? E eles falavam que essas mangueiras, as frutas estavam estavam morrendo, e os pés estavam morrendo, porque as frutas estavam sendo picadas pelos insetos que iam nessas monoculturas e se envenenam e vão picar as frutas das mangueiras caipiras nas roças, e essas mangueiras caipiras não estão resistindo, estão morrendo, né? Então, a gente fez essas mangas, que são as mangas caipiras, né? Mangorinho, manga comum, e são os nomes, manga espada, manga ubá, manga rosa, com essas árvores desfalecidas, assim, né? Manga flor. E aí depois a gente fez, esse trabalho depois desenvolveu mais, sabe? Mas nesse momento a gente teve essa sacada, assim, fomos pesquisar as novas mangas que estão nos supermercados, né? Que é a Aden, Tommy Atkins, Palmer, a Kate, Kent. Então, assim, a Aden é filha de Mulgoba. Não, eu vou ler uma outra que é mais interessante. A Tommy Atkins é filha de Aden com pai desconhecido. Foi selecionada na Flórida na década de 40 e introduzida no Brasil na década de 60. Substitui a manga Aden, a coração de boi e a Bourbon. É uma variedade cultivada no Brasil, a principal manga de exportação em todo o mundo. E aí a gente foi vendo essa história dessa genealogia, né? Essas aqui ainda ainda tem uma mãe, mas tem um pai desconhecido, né? Mas a gente foi vendo, depois a gente aprofundou essa pesquisa, e a gente tem mangas que são... Isso vale para tudo, né? Não só para manga, mas é um reflexo. A manga, a gente usou isso para falar, mas são mangas que são XYW94Z, produzidas nos laboratórios, que cruzam com a manga 457390ZY, e os dois produtos, né, produzidos geneticamente, se cruzam e produzem uma outra espécie, que é a 4720. Enfim, é muito para falar dessa... E que são patenteadas, que eu acho que também é uma informação muito importante, né? Que tem a ver com essa de tirar desse domínio comum e privatizar uma ideia de um cultivo. Que na região as pessoas não comiam essas mangas Tommy, Aden, etc., que eram feitos para abastecer os supermercados nacionalmente, por causa até que sabiam também em relação ao consumo de agrotóxicos, o que essa produção
demandava em relação a esse ciclo Monte Santo e outras companhias em termos de sementes, modos de cultivar e produzir. E pesticidas, né? Aqui, então, é um dos desdobramentos que foi feito em 2019, onde a gente fez um levantamento de todos os agrotóxicos permitidos e pesticidas permitidos no Brasil, muitos deles, né, proibidos em outros lugares, e parece que na época essa tolerância de agrotóxicos só estava aumentando. Não lembro exatamente o número, mas é mais de 500 que integravam na nossa lista. Eu imagino também que tenha aumentado. E a gente criou essa ficção dessas genealogias das mangas com esses diferentes modos de produzir e reproduzir espécies. Essa cerca de SESC em São Paulo, que fica logo em frente do mercado municipal, e o mercado municipal tem um trânsito grande no centro de São Paulo em relação a pessoas, né, que vão comprar também as Tommys e Adens mais bonitas do país, que estão lá em exposição. Então, a gente tinha essa listagem na parte exterior e uma coisa mais articulada junto com esses outros elementos dessa melancolia das mangas, né, que toca em todo esse universo dos modos de produção e das diferentes escalas, e também do empobrecimento, de uma certa forma, né, dessas mangas centenárias tradicionais, rústicas, caipiras, etc. Essa aqui é a lista dos agrotóxicos e a outra é a imagem com as espécies de manga, né? Assim, uma pequena quantidade, um pequeno... são esses... como se fossem fichas com a descrição da origem dessas mangas, né? A nova cultiva 302216 THOM é produto de um planejado programa de melhoramento conduzido pelo inventor, com o objetivo de produzir variedades com maior resistência a doenças fúngicas e tolerância a temperaturas frias. A fruta tem tipicamente pele dourada, brilhante, mesmo quando cultivada no dossel sombreado da árvore, e é suculenta com muito pouca fibra. Os pais reais são desconhecidos. Por aí vai, é uma série de fichas com esses tipos de descrição. Que mistura, se retoma um discurso científico dos naturalistas, mas com uma outra finalidade. Uhum. Vocês estão falando aí de um processo muito profundo de manipulação do homem sobre a natureza, né? De desejo também de criação, né? Parece que essa criação quer para o mercado, mas ela está trabalhando profundamente para a vida, né? A própria manga, né? Ela não é brasileira, né? Ela fala sobre isso também, esse processo de expansão da colonização indiana, né? E aí, desde a origem, a manga já fala disso, né? E se deu muito bem aqui no território, enfim, temos essas mangueiras caipiras aí que devem ser centenárias. Mas vocês podem falar um pouquinho mais de melancolia, que eu sei que o trabalho de vocês não se restringe só a esse terror das mangas. Eu acho que nesse trabalho do melancolia a gente conseguiu revisitar algumas dessas questões e temas que vêm acompanhando a gente há muito tempo. E criando um ensaio visual, vamos dizer, né, em um formato mais, talvez, livro de artista, né, com uma edição,
mas que passa por várias experiências e também procedimentos que é presente em outros trabalhos. Então, é quase uma coleção de imagens em torno de dois universos, onde é um universo distópico, né, com o agronegócio, com os modos de operação dentro de uma escala que se impõe e produz independente de espaços. Então, tem várias imagens que retornam da própria expedição na Bahia, como também de outros momentos. Tem uma pesquisa também relacionada a esse universo de imagens existentes em outras culturas, na história da arte. Então, tem uma sequência que cria uma narrativa solta, mas onde diferentes linhas dessas histórias se encontram. Então, tem fotografias, tem desenhos, algumas são relacionadas, né, a nossas vivências, outros são relacionados a outras histórias e outras perspectivas, acontecimentos também. Sobre o presente, que é uma dupla de livros, né, uma dessa mais pessimista e que lembra vai dentro de uma recuperação, um universo imaginário ligado mais a tradições, ancestralidades, também lendas, mitos, ligado a esse universo da manga e das relações. Essa, aliás, é uma da feira que a gente visitou em 2011. Vocês mostram um pouco como é que o presente se sustenta em cima dessa melancolia, né? Assim, as rotas de... Eu sinto que, né, nesse contraste, né, entre a morte e a vida, vocês mostram um pouco as rotas de fuga, além desses caminhos marcados, né? Vocês estão repassando ancestralidade, histórias de vida, né? Que mostra também um caminho assim para além do projeto que mata, e que pode também botar a gente numa apatia melancólica, que acredita que nada pode fazer frente à morte, né? Como é que esse presente pode mostrar isso? Como é que esse presente nos mostra a vida, né? Você mesma já falou, né? Desculpa. E também tem aqui o secundinho, que é a imagem que está aqui à esquerda, que é um senhor que arrumou um pequeno terreno, que a felicidade dele são as 3 mangueiras que estão lá, que dão manga o ano inteiro, e para ele, e fazem ele se sentir o homem mais rico do universo. Tem uma generosidade em essas relações dos produtos também, que a gente falou das feiras, mas muitos desses produtos, eles não são comercializados, eles são trocados entre as diferentes pessoas. E essas redes, né, que operam fora desse sistema, eu acho que ficaram se apontaram como esses modos de pensar diferentes possibilidades, né? Eu queria ler aqui algumas palavras, porque como esse livro ele é composto principalmente por imagens, né? Ele tem algumas palavras
né? E quando você pergunta, né, Amanda, sobre pergunta e já tinha respondido, mas aqui tem algumas palavras que a gente escolheu para acompanhar essa história do presente, né? Presente como dádiva, né? E aí, então eu vou ler aqui algumas palavras: riqueza, genealogia, sagrado, na beira do rio, sentada na terra, no mato, eu vou contar uma história, mangueiras, as lembranças, esse jardim é o meu sonho, terra comum, casca rugosa, o vermelho torna-se púrpura, rosa, o amarelo, o laranja, o arco-íris. Eu vou contar uma história. Muitas dessas mulheres são sábias, muitas são sábias, muitas são sábias. Riqueza, floresta. Aí tem algumas imagens que são essas imagens. Não está aqui, daquelas plantinhas, né? Nobreza dos matos, e aí por aí vai, sabe? É uma imagem na vitrine desses matinhos. Alegria, aliança, o sossego das matas, e aí vai. Uma comunidade trabalhando, essa é uma boa resposta, assim. Né? Sobre essas imagens, quais foram os arquivos que vocês acessaram para a produção dos livros? Quais foram os arquivos que vocês acessaram? Como é que vocês coletaram essas imagens? Tem imagens que são nossas, tem imagens que são imagens de acesso público, né? Já são públicas, como algumas pinturas. Tem pinturas aqui do Caravaggio, de Gauguin. Muitas são fotografias de nossos acervos pessoais, acervos do Disland, né? Uhum. Outras são imagens de Google, tem alguns que são desenhos, e tem imagens de Google Earth também, que a gente transformou como essas imagens que estão no Melancolia, né? Uhum. Que são as vistas aéreas com esse sistema de espinha de peixe, que é essa maneira de desmatamento e de ocupação do território invasiva, né? Essas imagens, palavras que vocês trazem também foram coletadas ao longo dessas expedições? Quais imagens, palavras? Né? Sagrado, todas são sábias. Foi a gente revisitando, diferentes contextos e conversas, e eu acho que construindo também uma narrativa assim, poética, a partir dessas imagens apropriadas ou mais com caráter documental. Então, houve uma preocupação não de mapear a origem de cada palavra, mas também dessa construção de uma narrativa visual, verbal. Como que foi assim, essa mudança da intervenção no espaço para essa aproximação com as imagens no trabalho de vocês? Assim, esse processo. Sim, essa é uma pergunta muito boa, porque eu acho que a gente sempre esteve com a imagem, né? Então, assim, pensando aqui nos trabalhos mais antigos, mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer, assim, né? De estar trabalhando num espaço que é puramente imagem num plano bidimensional, né? Mas a gente já vem desde, uma exposição, desde o trabalho no Museu
de arte da Pampulha, de 2012, é um trabalho cuja exposição é completamente em cima da produção de imagens, né? A gente trabalha muito com essa história do imaginário, né? Isso também é uma outra característica aí da gente, assim. Mas eu acho que é uma coisa da própria arte, né? A própria arte trabalha com isso, né? É isso, né? Produzir imaginários, seja através de um trabalho de arte conceitual, seja através de uma imagem, né? Mas é isso. Talvez o que tenha mudado agora é que a gente está mais, digamos, nesse... não sei. Não, a gente continuará fazendo... A gente teve uma pandemia, né, também, né? Tem 2 anos que a gente não faz nenhuma viagem, encontro, expedição. A última que a gente fez foi em 2018 para Canudos. Aí depois, 2019, teve esse momento, né, dessa produção desse livro, dessa exposição, mas depois não teve mais nada, assim. Então, eu não sei, assim, eu acho que a imagem sempre teve presente, assim. Teve sempre a coisa da coleção das imagens e de juntar um universo em torno de diferentes temáticas. Teve também desejos de realizar imagens, de construir imagens. Talvez, até ouvindo a pergunta, que quando a gente percebe que o nosso trabalho tende a ser mais pós-produção de imagem e mais conceitual, a gente fala não, mas o que a gente gostaria de fazer são coisas mais relacionadas à prática nos espaços e com experiências como caminhadas, viagens, etc. Mas talvez tem diferentes fatores que contribuíram com uma certa tendência para um conceptualismo maior dentro dos trabalhos. O fato de a gente morar em lugares diferentes, eu acho que é uma coisa que mudou a nossa dinâmica de trabalho em relação a isso. E também acho que tem uma questão de... Luiz, vamos ver, de idade. Eu acho que a gente pensa a imagem e a arte diferente hoje que a gente pensou 10, 15 anos atrás. Então, tem uma mudança até em como a gente posiciona em relação também ao campo das artes ou esses produtos, né, como que a gente acaba criando. Livros e pensar uma outra circulação sempre também foram presentes, né? Ou cartões postais, livros. Então, nesse sentido, talvez nessa coisa não sabemos exatamente onde está a obra, né? Que não é uma coisa em si. Ele se constrói de uma forma muito mais ramificada. No caso do Melancolia e Presente, eu acho que também, ao mesmo tempo que a gente tem o objeto livro, para nós parece que ele é interligado com diferentes outras experiências que extrapolam esse objeto. Você ia acrescentar mais alguma coisa, Mano? A gente só tinha mais uma pergunta, que eu acho que é uma pergunta boa que vai dar um caldo para a conversa. E o tema da conversa de vocês é sobre imaginários de futuros, né? E sobre essa fantasia do descobrimento. Essas histórias que são... Não posso falar histórias esquecidas, né? Porque elas são vivas, esses territórios que são invisibilizados, nos quais vocês buscam, né, no trabalho de vocês e com o qual vocês trabalham,
como é que elas podem criar novos futuros para além dos futuros que reverberam a partir dessa fantasia de descobrimento, né? Sobre o qual o sistema colonial se sustenta. Mas isso está muito... isso é muito o presente, né? O livro presente de vocês. A ideia de construir futuros é uma ideia muito modernista, né? De pensar é uma coisa de lançar-se de instaurar esse outro tempo. Até essa ideia do novo, eu acho que, não sei se isso me parece muito, mas é como que a gente lida com o presente, de uma forma que a gente continua talvez pensando o que vai acontecer amanhã. Não sei se construir novos futuros é exatamente o termo que eu colocaria hoje no meu estado de ânimo e no contexto que a gente está. Então, esse de pensar pequenas práticas e reflexões que nos permitem estar vivos e pensar em como que isso também pode se desdobrar em outras coisas, eu acho que já eu estaria satisfeito nisso. Vou falar que essa coisa também meio utópica assim, de criar um outro mundo. Eu acho que não é possível dentro do contexto que eu me encontro, ou das convicções que eu tenho, mas trabalhar com e a partir, eu acho que com é uma palavra boa, mesmo com as adversidades nas quais a gente se encontra, é talvez uma das coisas que a gente pode fazer. Luiz, ajuda. Não, mas eu estou desse mesmo jeito, assim, penso dessa mesma maneira e sinto dessa mesma maneira, sabe? Inclusive, esse trabalho Projeções Caatinga, eu acho naquele momento a gente era talvez até mais utópico, e olha que faz pouco tempo, né? Foi 2016, 2015, né? 2016. Mas tudo mudou depois de 2016. Depois de 2016, o terror, né? Ele é muito presente no nosso cotidiano, né? Então, assim, então, assim, eu acho que isso tem muito a ver, sabe? Então, esse trabalho presente, Melancolia, que foi em 2019, né? Ele tem uma resistência aí no presente, né? Com essas palavras aqui que eu li, né, Amanda? Mas o Melancolia, ele é muito forte, né? As palavras que estão aqui no Melancolia são sangria, massacre, né? Violência, paisagem decodificada, despovoada, né? Fadiga, né? Então são coisas que sangue, né? São coisas que a gente está sentindo o tempo inteiro. O negócio, a situação está muito complicada, assim, muito do terror, né? Então, mas é isso, não dá para a gente parar, né, nesse lugar aqui, né? Eu acho que... E também não é uma ideia de ficar... Eu não fico também planejando futuros, né? Eu acho que essa ideia que... Eu acho que essa imagem, assim, é uma imagem muito boa, sabe? Essas imagens aqui, né? Dessa experiência dessa feira, sabe? E que tem pessoas, e que tem vida, e que tem alimento, né? Tem troca, tem terra, né? Tem mão que toca, tem corpo, né? Eu acho que é muito isso, sabe?
ou até mesmo, e eu adoro essa pintura do Caravaggio, que a gente colocou nesse livro, que tem frutas, que são frutas com furos de vermes, né? São frutas que estão apodrecendo, que têm vida, né? Então, assim, é isso, né? As coisas apodrecem, as coisas morrem, né? Também, né? E vivem, elas estão vivas. É muito diferente da coleção, né? Dessa coleção de laboratório, né? Uhum. Então, a gente a gente fica assim, olha, o tempo inteiro com esses dois aqui, esse presente e melancolia, né? É nisso. E eu acho que eu e Inês, a gente trabalha muito desse jeito, assim, né? A gente tem essas alegrias, né? As microalegrias, como disse o Stefano Che em 2009, né? Quando ele escreveu um texto para a gente, para uma exposição, falou que os nossos trabalhos são microalegrias, né? Eu acho que tem a ver isso, sabe? E essa melancolia que está aí, assim, né? Ela está aí o tempo inteiro também, né? Mas as nossas microalegrias de 2006 e 2007 eram diferentes das nossas Muito diferente. microalegrias hoje. Mas caminhadas, comidas, plantas e encontros ainda fazem parte desse universo, especialmente essa coisa do encontro em si, de uma coisa dessas vivências que acontece quando a gente está, né, Esqueceu no mundo. Esqueceu outra coisa, enxada, também é outra coisa com a qual a gente se diverte muito. Que tem a ver com a ideia das plantas, do plantio. Eu acho que está quase uma boa maneira da gente finalizar depois dessas microalegrias. Ficou bonito, né? Ficou lindo, eu ia falar isso agora. Vou falar gratidão por nos encherem de tantas microalegrias e de alguma forma também elas que nos movimentam aí para sair da melancolia que está sempre fazendo a roda girar, né? A gente está em cima e embaixo, em cima e embaixo. Então, meninas, muito grata por essa conversa, muito grata por ajudarem a gente a girar um pouquinho mais essa roda aqui. Obrigada por terem se disponibilizado. Foi uma conversa muito grata, que eu estou muito grata de ter participado. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada pelas perguntas, foram muito instigantes e estimulantes para a gente também pensar junto. Obrigada. A gente que agradece. Coisa boa. O grupo Práticas de Encontro é formado por Frederico Canuto, Amanda Sica, Daniel Menezes, Everton Jubini e Juliana Marques, julho de 2022. Com o apoio de Universidade Federal de Minas Gerais, Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Minas Gerais, FAPEMIG, CNPq e CAPES, uma realização dos grupos Narrativas Topológicas e Práticas de Encontro.